Então, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre o Regulamento DORA, dedicado aos fornecedores de serviços tecnológicos. Antes de darmos início à sessão, gostaria de partilhar três notas muito rápidas. Poderão colocar as vossas questões no chat ao longo da sessão, que tentaremos responder no final. E mais à frente, também no chat, irá ser partilhado um link com o nosso questionário de satisfação, que pedimos que respondam, porque a vossa opinião é importante para continuarmos a melhorar as nossas iniciativas. Para terem acesso ao e-book disponibilizado pela Strong Step, o nosso parceiro nesta iniciativa, iremos também partilhar no chat o link para que o possam descarregar. E sem mais demoras, passo a palavra a José Val, diretor de Empreendedorismo e Inovação do IAPMEI, e desejo uma excelente sessão a todos. Obrigada. Obrigado, Susana. Bom dia a todas e a todos. Boas-vindas em nome do IAPMEI e da Academia de PME. Esta sessão, este webinar é feito com a parceria da Strong Step, a quem agradecemos desde já, e tem como tema DORA, o que muda realmente para as empresas em 2026. Portanto, esta matéria é uma matéria de enorme atualidade, é uma matéria de importância estratégica crescente e tem implicações muito diretas, sobretudo para as empresas tecnológicas que são fornecedoras de serviços. O IAPMEI tem acompanhado estas questões da transição digital e da segurança de forma muito intensa e muito consistente e, de facto, esta resiliência digital não é vista apenas como um desafio técnico ou como uma obrigação regulatória. É entendida como uma dimensão crucial para a competitividade, para a confiança e para a sustentabilidade comercial das empresas. A ideia-chave que está aqui em cima da mesa hoje é garantir a segurança de sistemas na capacidade das empresas de operar, de cooperar num ecossistema interligado e de crescer no mercado exigente. Hoje, com a existência da DORA, a Lei da Resiliência Operacional Digital, nós estamos perante a entrada em vigor de um novo paradigma de exigência focado no setor financeiro e este regulamento entende-se de forma muito direta em toda a sua cadeia de valor. Portanto, o DORA traz um novo nível de requisitos contratuais, transforma o relacionamento entre entidades reguladas e parceiros digitais e reforça a responsabilidade na gestão do risco de terceiros. O impacto não se limita apenas aos grandes bancos ou instituições financeiras. Há reflexos diretos nas PMEs tecnológicas, estamos a falar de fornecedoras de TI, cloud, software, etc., e, portanto, há um papel ativo e absolutamente central nas PMEs na resiliência de todo o sistema, deste ecossistema financeiro. E, portanto, aqui entendemos o DORA como um ponto de viragem comercial, não é apenas uma conformidade digital, mas é uma condição essencial para assegurar a continuidade comercial. E, portanto, os fornecedores tecnológicos, a partir de agora, passam a enfrentar mudanças contratuais profundas e detalhadas, exigências e auditorias rigorosas por parte dos clientes regulados e a necessidade de tomar as decisões estratégicas e rápidas por parte da gestão. Mais que cumprir, importa clarificar o impacto e enquadramento do regulamento, mas no essencial é preciso manter as portas abertas ao mercado de elevado valor, é o setor financeiro, afinal, proteger a credibilidade e segurança junto de clientes e parceiros e transformar esta exigência regulatória numa vantagem competitiva. Tendo foco nas PMEs, esta complexidade regulatória e contratual pode parecer desafiante para as PMEs. No entanto, a importância desta sessão, efetivamente, é o esclarecimento também neste domínio das PMEs. E aí a Academia de PMEs tem tido um papel de contribuição para a capacitação e preparação das empresas nestes domínios e também para a tradução das exigências legais e técnicas complexas, à partida, mas que têm de ser traduzidas para a realidade prática da gestão. E também apoiar uma leitura mais acessível no dia-a-dia do negócio, por parte das PMEs. Como objetivo do webinar, vamos explicar aqui o impacto real do regulamento DORA, de uma forma clara, prática, acessível, enfim, e ajudar a detalhar também as mudanças contratuais necessárias e as exigências concretas dos clientes regulados.
Queremos que as empresas fornecedoras saiam daqui hoje com uma visão clara como se adaptar às exigências contratuais, como reforçar o nível de resiliência digital e como se prepararem estrategicamente para garantir a continuidade comercial. Um agradecimento, novamente, mas pela parceria a Pedro Castro Henriques, CEO da Strong Step. Agradecimento ao Júlio Marcos, também especialista, que conduzirá a partilha de conhecimento na sessão. E convido-vos a acompanhar a sessão com um espírito focado no futuro do negócio, sabendo que há uma ligação direta entre a resiliência digital e a gestão, a confiança no mercado e a sustentabilidade e crescimento dos negócios. Portanto, votos de uma excelente e proveitosa sessão e vamos ouvir os especialistas, que são eles os mais importantes hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, José Val, diretor do IAPMEI de Inovação e Empreendedorismo, à Academia PME, a todo o IAPMEI e a todos os convidados, meus senhores e minhas senhoras. Como explicou muito bem o contexto, há uma preparação para a capacitação que o IAPMEI também tem vindo a ajudar, e esta Academia e a tradução, que é fundamental para as empresas portuguesas que se querem posicionar e que se querem continuar a dar serviços de qualidade no mercado de valor acrescentado. Nesse sentido, muitos dos que aqui estão já receberam certamente um e-mail, seja dos seus clientes, dos seus parceiros, ou até de alguém conhecido que fala deste tema do DORA. Portanto, para além de tudo, todas as organizações que estão preocupadas no setor financeiro, os prestadores de serviços também, como foi muito bem aqui explicado, também têm que estar preparados para poderem entrar e continuar a colaborar num mercado altamente exigente, e pode ser uma tal vantagem competitiva. Mas muitas das vezes o que este e-mail diz, este contacto das organizações que estão a falar com o fornecedor, querem saber se eles estão compliant com DORA, isto é, se estão a seguir, e isto vai pôr em causa a própria renovação dos contratos. Isto é, ok, nós vamos renovar, mas antes, olha, por favor, preencham o questionário que está em anexo. Muitas das vezes são bastantes entradas a perguntar questões que nós já vamos ver aqui mais à frente, em que, muito bem, numa primeira fase até podem dizer, ok, estão, não estão a fazer, mas numa segunda fase vão querer evidências, não é? Portanto, vão querer que vocês mostrem, tal como a DORA obriga, é que vocês realmente estão a cumprir e que estão preocupados e que estão a querer ajudar a garantir a resiliência de todo este setor financeiro e do vosso cliente em específico. Portanto, mesmo que não sejam entidades financeiras, o DORA está a bater à porta de quem trabalha com clientes como banca, seguradoras, gestoras, fintechs, fundos, etc. Portanto, isto é uma questão de tempo. Portanto, agora a cadeia de valor vai começar a pedir em cascata aos seus fornecedores maiores, mais críticos, e estes, por sinal, também vão depender de outros fornecedores, portanto, e vai ser fundamental esta identificação. Muitos de vocês lembram-se do apagão, não é? O apagão que houve a 28 de Abril. Aqui até estamos a mostrar um outro exemplo, 14 de julho de 2024. As pessoas ligadas mais aos sistemas de informação lembram-se o que aconteceu. Aqueles que estavam a apanhar aviões neste dia também se lembram, porque isto houve um impacto enorme, mesmo na banca, no sistema, nas aviações. Isto foi apenas um update defeituoso de um componente de segurança que se chama CrowdStrike, que muitos sistemas Windows, muitas organizações usavam, que paralisou quase 9 milhões de computadores, servidores. Portanto, imaginem que é chegarem ao servidor da vossa empresa, seja uma empresa aérea, um banco, etc., só servidor Windows, e tentam ligá-lo, ele não liga e tem que formatar e instalar tudo novo. Portanto, isto é o pesadelo de qualquer diretor de IT, de qualquer CEO, de qualquer responsável do comitê, do board, pelos sistemas de informação e pela cibersegurança. Portanto, e isto aconteceu e o prejuízo foi brutal. Portanto, 1,15 mil milhões de euros, mas vocês podem dizer, isto é muito dinheiro. Atenção que, por exemplo, na questão do apagão, perdeu-se, segundo o Banco de Portugal, 2 mil milhões. Portanto, o que tem vindo a acontecer são realmente, cada vez nós mais dependemos desta economia digital e temos tudo digitalizado, tudo, e isso é muito bom em muitos aspectos, mas também nos cria uma enorme dependência. Neste caso, houve mesmo um impacto de 16.900 voos. Portanto, pensem nas milhares, centenas de milhares de pessoas que foram afetadas. É um impacto realmente brutal. E daqui tirou-se algumas lições. Portanto, o risco, neste caso, na questão da banca e das financeiras, não estava dentro do banco, estava neste terceiro, neste fornecedor que estava mais abaixo na cadeia de valor, a tal CrowdStrike, que ao falhar pôs em risco e em xeque muitas instituições, e no limite até vidas humanas, mas muitas instituições financeiras,
E a União Europeia tem estado muito em cima destas questões e daí que se vem preocupar agora com esta questão que o José Val identificou muito bem, que tem a ver com a resiliência. Não só a resiliência dos próprios sistemas financeiros, mas dos fornecedores. Por exemplo, os fornecedores de tecnologia de informação, os fornecedores de cibersegurança, os fornecedores de data center, de ar-condicionado, de sistemas de vigilância, de softwares, de clouds, portanto, tudo o que vai ser crítico para as operações da banca, dos seguros, deste setor financeiro. Portanto, a União Europeia então começou a apertar com estas regras e o DORA vem tentar ajudar nesse sentido a dar aqui uma regra, vamos chamar regras para o jogo. E estas regras, ok, muitas das vezes vocês podem dizer assim, mas eu não percebo nada de que isto é o DORA e realmente é muito difícil de digerir e se tentarem ler vão gastar bastantes horas nisto, portanto, e é importante perceberem que mais do que a sigla, é perceberem os conceitos que estão por trás. Portanto, e realmente, se percebemos os conceitos essenciais, o DORA em si faz sentido e não é assim tão complicado. Portanto, podemos começar pela questão da resiliência. O que é isto da resiliência operacional digital? É uma coisa tão simples como vocês, quando acedem ao vosso banco, poderem ver a vossa conta, poderem ver as vossas transações, quando contactam a vossa empresa de seguros ou o vosso fundo, ou usam a vossa aplicação, o Revolut, usam o Banco BPI, o Santander, etc., as coisas funcionarem. Portanto, o que é que isto envolve? Não é só o banco funcionar e as suas pessoas, ou estas instituições financeiras, é também a tecnologia funcionar a capacidade, a disponibilidade dos sistemas, que muitas das vezes envolvem dependências com terceiros e com outras instituições. Gestão de risco de fornecedores, o que é isto? O que é que diz então o DORA? É que nós não podemos assumir que o fornecedor é autónomo e independente e nós vamos confiar plenamente que ele vai entregar sempre tudo bem e que vai, mesmo numa situação de desastre, ou mesmo numa situação de falência ou de falha de sistemas, falha de energia, cataclismo, que eles vão continuar a operar e vamos confiar nisso. Não, isso já não vai existir mais para a frente. Agora vamos ter que exigir aos nossos fornecedores, identificá-los, ver quais são críticos, analisar o seu risco, pedir também a eles para preencherem os seus próprios formulários. Portanto, isto vai aqui, mais uma vez, em cadeia, e responderem e mostrarem evidências que estão a cumprir. Portanto, vamos ter que ver o risco destes fornecedores. Quanto mais alto o risco, mais que vamos ter que apertar nas cláusulas contratuais com estes fornecedores, mais vamos ter que pedir garantias de auditorias, de certificações, etc. Testes TLPT. Portanto, o que é que isto é? No fundo, nós temos de estar preparados para as falhas mais graves. Portanto, imaginem que vocês dependem de um sistema Primavera, ou de um sistema SaaS, ou de um ERP crítico, etc., de um sistema core. Nós vamos ter que testar estes sistemas para situações de desastre, de ataques, de servidores comprometidos, de ransomware. Portanto, vamos ter que ver os testes, os chamados penetration tests, portanto, vamos ter que ver isto a fundo para garantir que o sistema é resiliente perante o que pior que pode acontecer. Portanto, prestador de serviço TIC, o que é que isto é? No fundo, são os fornecedores de quem esta organização financeira depende. Reporte de incidentes, isto é um dos temas mais fundamentais do DORA e do NIS2 e de outras normas. Portanto, é a questão de avisar as autoridades de pressa. Portanto, há um sistema, há um país, há um sistema financeiro, há uma comunidade europeia, a comunidade europeia quer ser resiliente, para isso tem que estar informada e saber no momento, e temos aqui prazos, que as coisas estão a acontecer, ela quer saber o que é que está a acontecer. Por exemplo, nesta última semana, o sistema de saúde tem sido atacado brutalmente em toda a Europa. Portanto, são ataques concertados para pôr a comunidade europeia de rastros e a economia de rastros. E o que é que está a acontecer? Por exemplo, o nosso Serviço Nacional de Saúde falhou na sexta-feira, o SNS. Portanto, isto é um impacto gravíssimo. O paralelo aqui para a área financeira é quando os sistemas financeiros falham, pode falhar também muita coisa de rastro. Por isso, também é preciso esta parte que está aqui em último lugar, mas não deixa de ser talvez a mais importante, que é a governação. Portanto, em termos de governance, nós temos que garantir que na instituição bancária ou no fornecedor que tem que estar compliant com DORA, que a administração sabe os riscos, supervisiona os riscos, supervisiona o IT, as várias áreas, a continuidade de negócio, a segurança de informação, pode legar, mas ela não deixa de ser responsável e pode responder, inclusive, com património da própria pessoa, do próprio dirigente do board, da organização. Portanto, as coimas já não vão só à instituição, podem até impedir de operar a instituição no setor financeiro. Portanto, o DORA não é mais, e não é, nem nunca foi, um problema da IT. Portanto, antes dizia-se, ok, isto corre mal, os sistemas de informação, o sistema está em baixo do banco ou da instituição, não faz mal, despedimos o diretor da IT, vem um diretor da IT novo,
vai resolver tudo. Isto não é uma resolução, isto não é aceitável nesta era, e a Comunidade Europeia, com o DORA, diz que não, nós temos de ter cláusulas para os nossos próprios fornecedores, que eles se comprometem, e até pode haver cláusulas de penalização, se eles não tiverem que cumprir com o DORA, se eles não fizerem os testes, se eles não tiverem resiliência, se eles não analisarem os seus fornecedores. Portanto, isto vai obrigar a ter nas cláusulas os direitos, por exemplo, de auditar o fornecedor crítico, prazos de reporte, de incidentes, cláusulas de saída. Portanto, se vocês estão numa cloud e querem mudar para outra cloud, não pode haver o vendor lock-in, não vos podem prender àquele fornecedor, àquela cloud. Tem que haver cláusulas que a própria instituição que está a fornecer, que ela passa e ajuda na passagem para outro fornecedor, se assim vocês decidirem. Portanto, isto tem que estar já assinado, contratualizado, e se não houver estas provas, no fundo, se não houver as provas que as instituições fornecedoras enterprise estão a cumprir, elas vão ser eliminadas nas seleções de fornecedores, nas renovações de contratos, elas vão puramente perder o negócio, correndo o risco de deixarem, de tornarem-se redundantes e deixarem de existir. Quem não demonstrar esta maturidade vai perder por ação das autoridades, vai haver inspeções, se houver um incidente pode haver análises forenses, pode haver análises no terreno destas organizações, dos seus fornecedores, etc. Pode perder negócio e ter mesmo prejuízos financeiros também devido às coimas, além da questão reputacional. Portanto, além disso, pode ser fiscalizado, portanto, os fornecedores que vão ser mais críticos e que estão, através das várias organizações financeiras, até nos vários países, vão ser considerados fornecedores de terceiros críticos e vão ter uma supervisão direta, vão ter que reportar testes de continuidade de negócio, planos de continuidade de negócio, disaster recovery, a sua própria gestão de risco, os seus planos de continuidade, etc. Portanto, de garantir que estão a proteger aqueles que dependem dos grandes fornecedores com os quais não têm grande poder negocial. A Comunidade Europeia vai atrás desses fornecedores e vai pedir garantias. O DORA, muito bem, se tivermos aqui uma analogia com o incêndio, Portugal é fértil em incêndios, principalmente no mês de julho e agosto. Infelizmente está-se a alagar também outras alturas do ano, mas o que é importante? Nós temos planos de emergências para estes incêndios, estamos preparados, saber quem faz o quê, não é? Seja numa instituição, numa empresa de TI, num fornecedor, nós temos de estar preparados e fazemos simulacros. Também na área digital temos que fazer os chamados preparações ou estamos preparados para as falhas digitais, porque um simples incidente pode generar num desastre, pode generar numa falha da continuidade de uma organização e pôr a organização em baixo. Portanto, o que é que a lei europeia diz? Que é obrigatório o setor financeiro provar que consegue sobreviver a um ciberataque, a falhas tecnológicas graves, sem parar de funcionar. Isto é, que nós conseguimos, mesmo numa situação de cataclismo, desastre, seja o que for, não é? Que os bancos e o sistema financeiro e as seguradoras e as instituições de que elas dependem continuam a funcionar. E isto não é só tecnologia, é acima de tudo continuidade de negócio. Olhar para a vossa organização, quais são as atividades críticas dos vários departamentos, das várias unidades organizacionais, das várias empresas que vocês têm, do que é que elas dependem, de que fornecedores dependem, de que outras áreas dependem, e garantimos que vamos ter cenários para esta continuidade de negócio, seja incêndio, tremor de terra, inundação, seja ransomware, seja ataque de denial of service por carga excessiva, não é, de ataques, pôr os vossos sistemas em baixo. Portanto, mas, ok, como é que eu sei então se a minha organização está abrangida? Diretamente, portanto, todas as que estão aqui nesta lista, bancos, instituições de crédito, seguradoras, resseguradoras, empresas de investimentos, gestoras de fundos e pensões, instituições de pagamento e moeda eletrónica, plataformas de crowdfunding e fintechs que estejam reguladas, todas são obrigadas a cumprir a DORA. Muitas das empresas não sabem é que não são só estas empresas. Portanto, os fornecedores de tecnologia que são críticos para estas organizações, que aqui vemos, nomeadamente cloud, software à medida, cibersegurança, portanto, serviços de cibersegurança, infraestrutura, o próprio processamento e tratamento de dados, não é? Se uma empresa, se um cliente tem um destes fornecedores, o DORA também chega então ao fornecedor e vai passar isto em contrato. Portanto, se ainda não passou, no próximo contrato que vocês forem renovar, vai aparecer isto tudo lá. E vamos dar um prazo apertado. Portanto, é melhor começarem já a trabalhar, a implementar o DORA, já a fazer um gap análise para perceber. Mas ok, como é que eu sei então se realmente me afeta?
Portanto, o DORA não fiscaliza o tal fornecedor, vai obrigar o financeiro a responder pela sua cadeia de valor. Portanto, imaginem, portanto, o Banco de Portugal vai exigir, o regulador vai exigir a resiliência ao banco, o banco vai exigir ao sistema financeiro, aos bancos, às as seguradoras vão pedir a vocês, fornecedores de tecnologia, que garantam em contrato, com cláusulas de penalização ou de perda do contrato, indenizações possíveis. Sem isto, sem esta prova, vão sair da cadeia, portanto, vão deixar de fornecer este setor. Quem conseguir realmente provar, quem mostrar esta maturidade, mostrar que está alinhado, mostrar que está cumpridora e o cliente pode pedir evidências concretas para os seus sistemas que estamos a falar, para as suas dependências. Portanto, cada vez vão ser maiores estas exigências aos fornecedores e eles vão ter que mostrar que estão resilientes, portanto, que testaram as coisas, que conseguem recuperar desastres, que os seus backups funcionam, que têm redundâncias aos sistemas, etc. Portanto, isto vai haver um critério de seleção e não deixa de ser um extra. Isto já não é um good to have, isto é mandatório, é obrigatório, não é? Os mais críticos, então, vão ser mesmo fiscalizados, como já falamos, e estes estão sujeitos a coimas até 5 milhões, mais 1% por dia, 1% do seu volume de negócio. Portanto, imaginem uma Kyndryl, uma IBM, uma Microsoft, uma fornecedora OVH, Cloud na Europa, ou uma Claranet, etc., vão ser obrigados e poderão ter, então, estas penalizações se não cumprirem. Ok, quais são então estas dimensões? Este será talvez o site fundamental desta apresentação. Quais são as dimensões para quem quer perceber melhor o que é isto da maturidade? Portanto, não é só questão dos requisitos técnicos, requisitos de segurança ou de continuidade isolados. Portanto, isto são áreas conjuntas que elas têm que funcionar interligadas. Portanto, tem que haver aqui um mapa de processo, uma lógica de melhoria contínua, um sistema de gestão que permite gerir a continuidade de negócio e a segurança da informação. Portanto, o que é que isto envolve? Começa pelo que nós já temos vindo a falar, a questão do risco dos meus próprios fornecedores, não é? Portanto, o banco, a seguradora, a empresa do sistema financeiro vai perguntar ao fornecedor, diz-me os teus fornecedores, o que é que tu dependes? Eu dependo de ti e tu dependes de quem? E já testaste com esses fornecedores? Consegues reportar os incidentes, mesmo que sejam teus ou de terceiros? Quanto tempo é que demoras a reportar? Qual é o teu processo? Qual é a forma que me vais comunicar? Vais usar a minha plataforma? Como é que vamos comunicar estes incidentes? Porque temos timings muito apertados. Testes de resiliência. Onde é que estão os testes? Quais são os relatórios de testes? Quais são as vulnerabilidades encontradas? As críticas já foram resolvidas? Qual é o teu plano de ação? Riscos de fornecedores TIC. Ok. Que fornecedores TIC é que dependem? É clouds? Eu dependo de uma cloud terceira porque eu tenho um software que está na cloud. Depende de outros componentes, vimos o CrowdStrike lá atrás, ou outros componentes de cibersegurança. De quem é que eu dependo? Eu vou ter que garantir com os meus próprios fornecedores que eles também cumprem as cláusulas de DORA. E isto para, se vocês falharem por culpa de um outro terceiro, poderem responsabilizar o terceiro em vez de vocês serem penalizados, ou pelo menos tentarem imputar, no caso de ser atribuído essa coima ou essa responsabilidade, ou mesmo em tribunal, essa indenização. E a quinta, a partilha das ciberameaças. Portanto, isto aqui não é opcional, nós somos agora obrigados a partilhar as ameaças, os incidentes que ocorrem e que podem levar a desastre, que pode propagar em todo o sistema financeiro. Mais uma vez, isto é para ajudar a comunidade europeia a estar mais resiliente e o sistema financeiro. Então, o que é que nos perguntam muito sobre DORA? E se está com estas dúvidas, é uma boa altura também para tentarmos então endereçar, e já fomos recebendo aqui muitas perguntas. Eu vou então já citar aqui algumas das que fomos receber também durante a preparação do webinar. Ok, como é que eu sei então se estou abrangido? Eu não sou uma entidade financeira. Bem, se presta serviços de tecnologia, como já vimos lá atrás, a alguém deste sistema, vocês são parte da operação e sim, vão estar envolvidos pela via contratual. Como é que eu giro então fornecedores? Que eu não sou eu que os controlo, isto são fornecedores, são terceiros. Muito bem, mais uma vez é questão contratual. A avaliação do risco, vocês próprios avaliarem o risco daquele fornecedor e terem um exit plan ou uma alternativa caso ele falhe. Porque sim, infelizmente, pode acontecer ele falhar, e vocês têm que estar preparados para isso. E o DORA exige que esta dependência seja conhecida e gerida. Claro, vamos ver mais à frente a questão da proporcionalidade, também que tem a ver com a dimensão da organização, o volume de negócio, etc. Portanto, a ISO 27001, que é uma norma de certificação da segurança de informação, será que ela é suficiente? Bem, ajuda muito terem uma ISO 27001 ou uma ISO 22301, mas há coisas que faltam lá. Por exemplo, as questões de reporting, dos prazos de reporting, a questão de gestão de terceiros.
a questão contratual e legal, que aqui vai bastante mais a fundo, para citar aqui algumas. Ok, então o que é que conta como fornecedor crítico? Portanto, eh, imaginem, pensem, por exemplo, num banco. O que é que pode fazer o banco falhar? Pode ser o data center, pode ser um componente cloud crítico, o sistema core, pode ser a própria cibersegurança ou as firewalls, etc. Portanto, todos estes fornecedores que o banco identifica junto do seu IT, com o board, junto das áreas de negócio, que se aquele componente falhar, se aquele fornecedor falhar, o banco está em risco, o seu negócio, a instituição financeira está em risco, então isto é considerado fornecedor crítico. Portanto, as funções essenciais dessas instituições que estão supervisionadas pelo DORA. Quanto tempo é que eu posso então reportar os incidentes? Portanto, aqui os prazos são claros, 4 horas para a notificação inicial, portanto isto é muito, muito exigente. Isto quer dizer que mesmo ao fim de semana, mesmo à noite, nós temos de ter sistemas e temos de ter piquês e temos de estar em cima das questões, se somos, mais uma vez, essenciais para o sistema financeiro, para o nosso cliente, 72 horas para o tal relatório intermédio, já nos dá aqui um bocado mais de tempo de analisarmos as coisas com calma. Uma coisa é comunicar que estamos sobre esta situação de pressão, outra coisa é, ok, um relatório já, ok, já estamos a fazer isto, já identificamos esta questão, já estamos com estes sistemas de quarentena, etc. Portanto, e um mês para fazer um relatório já completo e final, a mostrar o que é que aconteceu, qual foi o rescaldo, quais foram as lições aprendidas, quais foram as ações tomadas para que isso não se repita outra vez. Portanto, isto tudo aqui anda à volta no sistema de gestão da questão das lições aprendidas e de evitar que volte a acontecer. Mas vocês podem se perguntar, mas eu sou uma pequena empresa de 10, 20, 50, 100 pessoas, eu também tenho que fazer isto? Sim, temos que fazer, mas com proporcionalidade. Portanto, o esforço aqui ajusta-se também ao tamanho, portanto, à questão da proporcionalidade, e ao perfil do risco. Portanto, se vocês não forem essenciais para o cliente, se ele próprio disser isso, poderão negociar esta questão também com o cliente. Portanto, é preciso perceber se ele os considera essenciais dentro da sua cadeia de abastecimento. E ele vai-vos mostrar isso com as tais cláusulas contratuais, ou até pôr em causa os contratos. Portanto, ok, então, mas já acabou isto da tolerância, ou quando é que o DORA está implementado? Portanto, já em 2025 já estava operacional, mas em 2026 começou a fiscalização. Portanto, já estão a ser inspecionados e a ser sancionadas instituições ao abrigo do DORA. O Banco de Portugal e a ASF e a CMVM já estão em supervisão ativa, já há conhecimento também de coimas. Portanto, 50% das entidades já diziam que estavam em 2025 compliant, mais ou menos metade, mas a prática é que depois adiaram, 38% chegaram a adiar estes objetivos para 2026 e algumas ainda se encontram a implementar. Portanto, em março de 2026 foi a submissão obrigatória deste registro de informação. Portanto, no fundo, acabou por ser um grande teste de haver um enforcement, de forçar as instituições a mostrarem a sua maturidade. E estão a ser questionadas também sobre estes relatórios. Portanto, as entidades com registro estão incompletos estão agora a ser analisadas. Portanto, quem disse ou não respondeu claramente ou não mostrou as evidências claras está agora a ser escrutinado. Portanto, estão a pedir mais informação e o alcance do DORA tende a crescer. Portanto, cada vez mais auditores, mais entidades críticas que estão em avaliação. Ok, mas há alguma consequência se eu não fizer? Isto é tipo, as pessoas perguntam, isto é como o RGPD? Ok, aqui, dada a criticidade destes sistemas para a sustentabilidade da própria Europa, não é? Do nosso espaço comunitário, as coimas são realmente muito significativas. Estamos a falar de Pedro, não sei 2% se de volume queres de que, negócio entretanto. global. Não, não, Eh, vamos, continua. Sim, é importante aqui vermos o peso e a dimensão. Estamos a falar de até 10 milhões ou 2%, o que for maior, não é? Júlio. Sim, é exatamente o que estás a dizer. Entretanto, depois também demos o exemplo, e há bocado já estavas a falar sobre isso, dos 5 milhões, não é? No caso de ser também face ao volume global da entidade, mas também então 1% do volume diário, do volume de negócios diário, que então também pode ser adicionado como uma multa adicional. Isto para garantir que, entretanto, a entidade que está a ter algum tipo de comportamento não compliant que depois possa corrigir rapidamente ou para pelo menos forçar a entidade a corrigir rapidamente a sua atividade. E, entretanto, chegamos aqui com o RTS, conforme a lei está ali 73-2025, que pode chegar
a 10% em Portugal. Isto é uma situação que, entretanto, pode acontecer, mas é para situações específicas e para áreas específicas. Isto aplica-se também a fornecedores críticos de tecnologia. Muito bem, já agora aproveitamos este ponto para também nos apresentarmos aqui um bocadinho. Meu nome é Pedro Castro Henriques e sou o CEO da Strong Step. Também, Júlio, se quiseres te apresentar. Não, eu sou Júlio Marques, sou especialista e consultor também, e neste momento sou o Deputy CISO na Alten e trabalho neste momento em Espanha. Muito bem, com uma grande experiência internacional também, a seguir de perto os incidentes e a participar em eventos internacionais. Muito bem. A exposição pública, pronto, é sempre muito mal, não é? Para as organizações que sofrem estes ataques, mas pode levar mesmo à cessação de serviços, isto é, a autoridade essa entidade ter que ser suspensa, para além de perda de contratos, não é? Que é o impacto comercial. Portanto, aqui também é importante referir que o DORA não espera a perfeição, isto é, não quer uma perfeição tecnológica nem gastar aqui fundos infinitos. Portanto, a ideia da gestão de risco é olharmos para os ativos mais críticos, não é? Para os serviços mais críticos, as atividades mais críticas, e garantimos que baixamos o risco das que têm um risco mais elevado. Portanto, são críticas, têm um risco elevado, vamos baixar o risco para ter isto mais sob controle. Portanto, e quanto mais altos os riscos, poderão ter que se negociar no board, não é? O responsável destes temas e depois o responsável da continuidade do negócio, o responsável pelo DORA, com o resto do board, budgets, não é? Porque o dinheiro não é infinito, os recursos não são infinitos, temporais e mesmo disponibilidade para contratar fornecedores e serviços fornecedores, mas o governance é essencial. Portanto, tem que haver um board que monitoriza, que garante que há os processos e garante que são recolhidas as evidências para quando vier a autoridade verificar que vocês estão compliant ou quando o vosso cliente pedir comprovativos dos vossos testes, do vosso plano de continuidade, do vosso processo de gestão de risco, portanto, que vocês têm essas evidências. Portanto, e muitas das empresas até já fizeram isto, até já fazem isto. Pronto, podia ser de uma forma menos formal, agora tem que fazer de uma forma mais cuidada, não é? Mas o desafio aqui é ter isto estruturado para evidenciar. Portanto, ok, até já analisam os fornecedores, veem a criticidade, fazem uma boa escolha de fornecedores maduros, mas vamos ter que ter agora, ok, quais foram analisados? Porquê é que escolheram este? Que garantias é que este dá? Qual é o risco deste fornecedor? Já tem um contrato de NDA? Quais são os termos de utilização? Que termos de respostas é que eles dão? Que garantias é que eles nos dão? Que testes de continuidade é que eles dão? Que reportes públicos é que eles partilham? Que vulnerabilidades é que eles mostraram que estão em cima? Portanto, e temos de ter estes métodos muito claros. Portanto, Isso é há bom, aqui até o que estás a trazer, Pedro, desculpa, é só porque tu até falaste no ponto anterior que existe já uma equipa de auditores, e a verdade foi essa, é que, entretanto, já começaram a ser creditados auditores para executar este tipo de auditorias, e por isso é que já estão prontos para começar a averiguar quais as entidades que estão compliance. A verdade é que eles também foram escolher auditores com bastante experiência no mercado. Obviamente que foram escolher auditores da ISO 27001, ok? Com bastante experiência, mas por isso mesmo, e o que o Pedro está a trazer tem que existir uma determinada estrutura e evidências dos processos internos que existam na empresa. Por isso é que existe este pedido de existir governance. Aliás, foi uma das alterações que o Dora veio trazer, foi um governance, alguém que vai gerir todo este sistema, estes processos e esta gestão de evidências também. Obrigado, Pedro. exatamente. Portanto, isto começa, como é que nós podemos começar? Portanto, uma organização que diz assim, ok, eu quero mostrar um plano ao board, ou eu sou do board e quero mostrar um plano aos meus colegas, como é que eu faço então? Portanto, há um percurso, não é? Uma estrutura mínima, vamos dizer assim, com um conjunto de passos mínimos, que começa logo pelo diagnóstico. Portanto, o diagnóstico é o olhar para estas áreas que nós vimos lá atrás, para estas 5 grandes áreas, vamos dizer assim, ver que lacunas, portanto, o que é que nós já estamos a cumprir? Está verde, amarelo mais ou menos, vermelho não estamos a cumprir. Portanto, depois olhamos para o quadro de governação, quais são as políticas de gestão de risco que estão aprovadas pelo board. O board aqui, como o Júlio disse muito bem, é responsável, não é? Olhamos para os fornecedores, olhamos, ok, dos fornecedores que são críticos, quais é que têm contratos
Muitas das vezes há surpresas, não se sabe do contrato, onde é que está o contrato da nós, onde é que está o contrato da Vodafone, isso já temos há muito tempo, foi uma troca de e-mails, muitas vezes estão perdidos estes contratos, os contratos importantes e cláusulas e críticos estão muitas vezes também perdidos e de outros tipos de fornecedores, é preciso reabilitar estes contactos, olhar para estes contactos, ver se tem as cláusulas de, se há um incidente, se nos reportam, direito à auditoria, proteção de dados, etc., propriedade intelectual, confidencialidade, portanto, garantir que está tudo bem também na parte de compliance, legal. E depois o último passo aqui, que é fundamental, depois de começarmos então a fazer o trabalho de casa, em paralelo temos que avançar com os testes aos tais sistemas que são críticos, testar a resiliência, não é só ter um plano de disaster recovery, não é só ter um plano de continuidade de negócio, um business impact assessment, a dizer, ok, qual é a área mais crítica do meu negócio, se falhar, não, é ir lá testar essa parte mais crítica, com o sistema ao lado, recuperando a base de dados, é no mesmo sistema, é noutra cloud, é no data center, é cloud, é vice-versa, até está na cloud e vamos testar no data center se a cloud falhar. Pronto, não podemos é ter um single point of failure, que é algo que se falhar, para tudo. E vamos ter que testar, então, redundâncias, estas situações. Portanto, testes de resiliência que têm que ser calendarizados no ano, não é? Não é só um teste, como na 27.000 muitas organizações fazem. Ah, já fiz um teste. Está aqui, recuperei uma base de dados, eu tenho capacidade de recuperar backup. Não, mas e o sistema crítico? Ah, esse nunca testamos. E se for abaixo? Ah, não sabemos se liga outra vez. Este sistema tem não sei quantos tera, não sei quantos. Não sabemos se ele vai ligar outra vez, nunca testamos isso. Ah, pá, mas se calhar vão ter que pegar um backup e testar isso ao lado. Se não querem arriscar pôr esse sistema em baixo agora, mas mais à frente, vamos ter que realmente garantir que o UPS está a funcionar, que os geradores estão a funcionar, que as coisas entram a tempo, que os fornecedores estão lá e vos dão resposta. Portanto, o que é que muda? Isto para, estava a dar um exemplo de um data center físico, não é? Podem até nem ter data center, pode ser tudo na cloud. O que é que muda então durante a implementação? Também verem aqui um bocado o que eu e o Júlio fomos falando, tem a ver com a tal administração, não é? Portanto, a administração tem que olhar para os riscos da IT e dizer: expliquem-me lá isto, mostrem-me isto, quero só um slide. Riscos, os mais altos, os muito altos. Expliquem-me o que é este risco. Ok, e o que é que podemos fazer se isto acontecer? Ah, temos aqui um plano de mitigação. E como é que vamos fazer para tentar evitar isto? Ok, já temos aqui umas ideias. Ok, isto já está aprovado? Não, precisamos da aprovação do board. Ou não há budget. Ok, e quando é que vamos fazer isto? Vai ser este ano? Vai ser para o ano? Então, vamos ter que fazer esta administração dos riscos, dos recursos. Vamos ter que rever os contratos, como já falamos, rever os fornecedores, garantir que há um registro atualizado dos fornecedores, não é? Tipo os fornecedores de há um ano atrás, que já não tem nada a ver com a realidade de hoje. Portanto, isto tem que ser vivo e temos continuamente, sempre que entra um novo fornecedor, analisar e cuidado com o chamado Shadow IT, não é? E o Shadow AI, que é fornecedores que muitas vezes estão a ser contratados por outras áreas que não estão a ser controladas e que depois acabam por ser críticos para a operação. Portanto, um plano para que é que serve? Não é? Muitas vezes diz, havia um jornal famoso americano que dizia: um plano não serve para nada, mas planear é fundamental. E este plano ou este processo para resposta a incidentes vai ser crítico. Se calhar o Júlio depois até pode dar aqui um exemplo de um muito simples, de um workflow, falar aqui o que é que pode ser então este workflow, que no limite pode ser uma ferramenta muito simples. Algumas organizações vão até à base do Excel, mas o ideal é realmente ter algo onde nós vamos guardando toda a informação que ocorre ao incidente, que as pessoas sabem onde é que registram o incidente, sabem a tal plataforma, estão treinadas a registrar, sabem o que preencher, porque a organização, ou os seus clientes, ou os seus fornecedores, poderão ter que usar esses tickets numa situação de grande nervosismo, de sistemas todos em baixo, de uma situação de desastre que elas nunca tiveram antes e que nem nunca pensaram naquilo. Portanto, é fundamental as pessoas saberem, tal como quando há um incêndio, tem ali a luzinha, saída, tem que ir para a rua, não posso apanhar o elevador, portanto, tem que saber os passos, não é, Eu Júlio? até puxava, exato, eu até, todos estes, todas estas mudanças que dizemos aqui que a empresa tem que ter durante a implementação, focam-se em algumas coisas. O DORA é o Digital Operation Resilience Act. Ele foca-se na resiliência operacional. E o que quer trazer com estas áreas e com estes exemplos que o Pedro tem vindo a trazer, que são as dificuldades que as empresas normalmente têm, é estas redundâncias e a preparação, exercícios para aumentar a forma como nós reagimos para algumas das situações. E a verdade é esta: nós nunca vamos estar preparados para o que vem aí, mas podemos estar melhor preparados. E a questão do exercício é exatamente para isso, para sabermos que ferramentas usamos, que pessoas devemos chamar para nos apoiar, quais são
as comunicações que temos que fazer, quais são os departamentos que temos que juntar a este momento de crise. Portanto, tudo isto é muito importante, como o Pedro estava a falar. Exatamente. Pensem aqui no paralelo para as vossas vidas pessoais. Portanto, muitos tiveram exames para entrar na faculdade, ou têm filhos que vão ter exames, ou que estão a ter exames, ou já tiveram. Portanto, pensem em ir para um exame sem ter tentado antes fazer exames semelhantes, sem ter tentado fazer antes exercícios anteriores, sem estarem preparados. Portanto, vai ser uma coisa terrível, não é? Chegar a um exame que não se estudou, que não se preparou, que não se fez nada de semelhante, é uma coisa bastante dolorosa e pode ser até trágica, pessoalmente. Aqui nos sistemas e no DORA é a resiliência que o Júlio falou. Nós temos de estar preparado para as situações o melhor preparado possíveis e temos de ter evidências disso. Mesmo que depois falhe, nós conseguimos mostrar, nós tentamos, nós tínhamos estes planos. As próprias autoridades vão ter isso em conta. Versus alguém que não preparou, não fez o trabalho de casa e não quis saber. Portanto, o board cada vez mais é encostado, vamos chamar-lhe assim, com esta responsabilidade e é chamada à razão, mesmo financeiramente, e o membro do board não tem que saber implementar o DORA, tem que saber fazer as perguntas certas. Portanto, uma das perguntas é, ok, muito bem, equipe de compliance, equipe de gestão de risco, equipe da qualidade ou de gestão de sistema interno, de DORA, não interessa qual é o nome da vossa equipe, mas que está responsável por esta questão da resiliência e continuidade de negócio, quantos por cento, quanto é que nós estamos cumprindo de 1 a 10, de 1 a 100%, qual é o nosso nível de compliance, não é? Portanto, para isso, claro, tem que fazer um gap análise independente. Se tivermos um incidente digital amanhã de manhã, conseguimos nas 4 horas responder? Se não conseguem, já estão aqui a incumprir de forma grave com o DORA, não é? Quais são os 3 fornecedores críticos de quem dependemos? Digam lá, é o operador de telecom, é o operador de software, é o de ciber, ou são outros, não é? Portanto, quais são esses? O que é que estamos a fazer? Temos isso tudo contratualizado? Quais são os SLAs? Temos de resposta do fornecedor? Temos isso garantido nos contratos? Os contratos já foram revistos à luz do DORA, eles já nos responderam aos questionários de DORA que nós também tivemos que responder aos outros, não é? Qual é o impacto DORA para os nossos clientes? Isto é, os nossos clientes financeiros vão-nos considerar crítico? Vão-nos pôr isto nos contratos? Portanto, quais? Sei lá, imaginem, vocês trabalham para o setor financeiro. É o Santander que nos vai pedir? É o Milênio? Vai ser o novo banco? Quem nos vai pedir isto? Que sistemas é que nós temos para eles? Pá, vamos testar esses sistemas, vamos ver a resiliência desses sistemas, vamos ver a continuidade desses sistemas. Portanto, vamos endereçar para os sistemas que são considerados críticos, porque é aí que eles vão chamar a atenção, não é? Não os vão querer saber da resiliência, sei lá, vou levar isto ao ridículo, da vossa página de internet, do vosso portal a dizer quem somos. Não, o que eles vão querer que vocês garantam é os sistemas que são fundamentais para vocês prestarem o serviço que eles dependem. E por último, qual é o nosso maior risco de DORA hoje? Portanto, vocês têm que perguntar à equipe de implementação quando é que vamos ter isto pronto para as questões mais de risco maior, não é, Júlio? Certo. Eu por acaso, todos estes pontos são importantes, mas uma das coisas, e vocês já estão a demonstrar e a evidenciar isso, é conhecimento. Ou seja, uma das questões que o próprio DORA reforça é que tem que haver formação adicional, não só para membros do board, para membros de gestão, de direção, mas também membros que fazem parte destas equipas, que na verdade as equipas que estão a implementar isto sem receber informação não vão conseguir perceber até que ponto, qual é o grau de implementação que eles têm que fazer. Portanto, têm que receber formação adicional, contínua e muito específica. Portanto, isto é obrigatório para o DORA e terão que ter também isto como evidência para demonstrar aos auditores em termos de compliance. Exatamente, e como o Júlio disse, vocês já estão no caminho certo, porque ao participarem neste webinar já vão receber um certificado de participação DORA, portanto, que tiveram neste webinar sobre este tema. Portanto, isto aqui, por exemplo, para o board já é completamente válido como formação. Muito bem, quarta-feira de manhã, vamos imaginar então, onde é que eu começo? Portanto, é quarta-feira, ok, vou ter que fazer tudo hoje? Não, vamos dar então o primeiro passo, não é? Estou aqui com 4 grandes passos. Mesmo sem termos um orçamento ou um budget, não é? Mesmo sem termos consultores, podemos já começar a fazer estes 4 passos. O primeiro é, ok, lista dos fornecedores. Vocês, se pegarem num papel, num Excel, num documento Word ou num OneNote, abrem o documento, chamam as pessoas mais críticas da organização, ok, diz-me lá, o que é que vocês dependem?
Temos este fornecedor, aquele, o do gasóleo, o do gerador, o do OPS, o do sistema de backup, o dos alarmes, o da segurança 24 horas. Portanto, vamos identificar todos estes fornecedores e quais é que realmente são críticos, sei lá, o sistema de transações no banco, ou na seguradora de emissão de apólices. Ou, pronto, vamos identificar esses mais críticos, portanto, vamos ter a classificá-los. E depois fazer essa lista, tendo essa lista cloud, software, data centers, tudo, vamos pensar, ok, se este falhar, qual é o impacto? Olha, falha esta unidade, ou esta unidade de organização. E se falhar este? Falham estas duas. E se falhar este? Falham tudo. Fica tudo em baixo. Ok. Pronto, isto vai-nos ajudar então a ver a criticidade. E depois vai mostrar quais são os tais fornecedores críticos que nós vamos ter que, nos contratos, fazer adendas ou fazer novos contratos para garantir que eles vão cumprir, não é? Que o fornecedor se responsabiliza e que é capaz de entregar a maturidade que o mercado europeu está a obrigar, desde o mais alto nível da Comunidade Europeia. Portanto, o primeiro, que está aqui até no quarto, não é? Se tirarem aqui uma fotografia, este QR Code, o primeiro está aqui, que é o diagnóstico de maturidade. Portanto, aconselhamos já a começar por este diagnóstico, fazendo o download, e depois também julgo que isto também terá no último slide. Vamos Eu continuar só então voltava um avançar. bocadinho atrás, porque quando estamos a falar, desculpa Pedro, quando estamos a falar destas cláusulas contratuais, apesar de, obviamente, que se calhar tem que ter aqui uma estrutura legal e um apoio legal, não é? Porque vocês estão a falar de contratos, não é? No entanto, é uma versão e uma visão em termos de segurança. Ou seja, nós temos que validar que existem requisitos contratuais relativamente à cibersegurança, relativamente aos requisitos de segurança adicionais no contrato. Portanto, isto tem que ser uma equipa mista legal de cibersegurança que consiga perceber se aquilo que está escrito corresponde ao requisito do DORA, mas também está bem escrito em termos legais, não é? Portanto, tem que ser uma equipa mista. Pensar que pode ser exclusivamente alguém de segurança a redigir um contrato, como é óbvio, não reflete aquilo que é compliant, assim como ter alguém de legal a redigir o contrato também não é compliant, porque não vai estar a avaliar em termos de maturidade de cibersegurança. Ok? Exatamente. Muito importante isto que o Júlio disse, a multidisciplinariedade. Isto pode se tornar numa vantagem. Portanto, curiosamente, no outro dia estávamos a falar com um dos responsáveis da Meta, da Facebook, que todos conhecem, não é? E ele disse-nos que cada vez mais estas questões do DORA, NIS2, etc., estão a obrigar a que o board seja realmente alguém que percebe do negócio e que sabe o que é crítico para o negócio. Porque se ele não perceber negócio e achar, isto é só um problema do IT. Mas não, os sistemas estarem em baixo vai afetar grandes partes de uma entidade financeira. Se os seus clientes poderem operar ou poderem tirar partido dos serviços financeiros, o próprio banco poder fazer as suas operações internas, os seus recursos humanos, etc. Portanto, quem implementa o DORA e faz isto a sério, não é só a questão de cumprir o regulamento, está, no fundo, a tornar o seu castelo, a sua casa mais forte, não é? Pensem um bocadinho na casa do tio Patinhas, não é? Naquele cofre. No fundo, nós estamos a fazer o chamado hardening, estamos a proteger os nossos ativos, é ver onde é que está o ouro. Portanto, imaginem um painel que temos várias caixinhas, uma coisa é proteger essas caixinhas todas, outra coisa é saber, olha, não, nesta caixa temos aqui o ouro, este sistema crítico, nesta caixa temos aqui estes dados, sistema crítico. Vamos proteger já estes dois, estes são os riscos, é maior, o impacto será maior para a instituição financeira, vamos pôr controles aqui para baixar para baixar o risco. Portanto, então, isto vai aumentar a confiança dos clientes. Ok, não, eles estão a fazer o trabalho, eles são mesmo bons, eles estão resilientes, eles estão sempre a querer melhorar, mesmo quando falham. A confiança dos parceiros, não é? Porque os parceiros querem ter alguém que sabem, mesmo numa situação de apuros, que está preparada para essa situação. Mesmo numa situação de apagão eletrónico, apagão de energia, etc., que tem as suas redundâncias, tem o seu sistema B ou C de comunicação, é alcançável mesmo perante uma situação de desastre, não é? O que é que aconteceu, por exemplo, a bancos? Havia bancos que tinham um fornecedor que, durante o apagão, ligaram para o fornecedor, por exemplo, para trazer gasóleo, porque o seu repositório de gasóleo para manter o data center funcionava por 8 ou 16 horas e sabia-se que poderia ir até 3 dias, só que não conseguiam falar com o fornecedor de gasóleo, do qual tinham um contrato.
só que não conseguiam atingir, não conseguiam chegar à chamada porque ele estava sem comunicações. Portanto, tem que ser testado com os parceiros. Estes canais redundantes, estas formas de comunicar a crise e de conseguir o envolvimento dos parceiros, mesmo nas situações de teste de desastre e depois nas situações reais. Portanto, a confiança dos reguladores, quem mostra realmente aos reguladores está a cumprir, dá uma confiança maior e eles vão chatear menos, vamos dizer assim, não é? Sabem que aquele cumpre, que ele mostra as auditorias internas, ou um gap analysis por uma empresa externa, que tiveram formação, que estão a implementar, tem uma equipe no board de identificado claramente quem é que está a tratar disto. Portanto, o mercado está realmente a mudar e as empresas já estão a pôr isto como um fator de decisão, não é? Portanto, quando vão escolher, já não é um extra, é obrigatório. Olha, tem que ser DORA compliant, não é? Tem que estar alinhado com o DORA, que eu não quero surpresas ao contratar esta empresa, ser eu, no fundo, ou despedido, ou a minha organização ser multada, ou eu ter um prejuízo financeiro, uma coima, etc. Portanto, as empresas que demonstram maturidade digital não precisam explicar e conseguem estes tais contratos, elas mostram-no, não é? Com as evidências. Não sei se queres falar um bocadinho, Júlio, também sobre essa questão das evidências. O governance é exatamente isso, ou seja, o modelo de governance, tal como cada vez mais todas as diretivas, e nós falamos aqui do DORA, porque este é um webinar focado em DORA, mas no NIS 2 exatamente a mesma coisa, mas todos os novos standards, ISO 27001, ISO 22000, todas estas novas normas e standards, regulações, regulamentações, vêm trazer a governança, o governance. E isto para conseguirmos demonstrar este governance, temos que ter e arquivar e ter um repositório de todas as tarefas e mostrar que foram executadas. Porque de outra forma nós nunca conseguimos demonstrar esta maturidade, que executamos a revisão de acessos, que executamos um teste de continuidade, que executamos uma revisão, tal como o Pedro estava a dizer, da revisão do fornecedor crítico e que temos a cópia do contrato, a cópia do NDA, a cópia das cláusulas adicionais. Portanto, isto tudo é o que vai solidificar o vosso sistema e demonstrar o compliance com governança, com o governance ODORA. Exatamente, e para isto, uma das bases ideais é a ISO 27001. Portanto, muitas instituições estão a implementar, ou já implementaram, mas ela não é suficiente, porque o DORA ainda vai um bocadinho mais longe e nós temos que ver quais são esses requisitos, auditar esses requisitos, complementariamente ao 27001, ou fazer em conjunto a implementação dos dois, para quem ainda não fez a 27001, e realmente vale a pena fazer as duas coisas juntas. Em alguns casos, até nos pediram para fazer DORA com o NIS 2 e ISO 27001 ao mesmo tempo. Portanto, porquê? Para não reinventar a roda e não haver repetições, não é? Agora estou a implementar NIS 2 porque sou obrigado para este setor, agora estou a implementar DORA que é para o financeiro e vou implementar 27001. O ideal é começar logo pela 27001 e com os opcionais que sejam, no fundo, requisitados, obrigatórios para vocês, para o vosso mercado. Eu vou falar da minha experiência em termos de ISO 27001, é a framework de referência de cibersegurança. Portanto, mesmo todas as legislações e novas diretivas que foram criadas tiveram por base sempre a ISO 27001. Portanto, quando nós adotamos esta framework, tal como o Pedro já tinha dito, já temos os pilares preparados. Obviamente que depois, face a cada um dos standards ou diretivas, vamos ter que ajustar porque existem timings diferentes, existem formato diferente de comunicação, existem stakeholders diferentes que temos que comunicar. Portanto, teremos que ajustar e aí teremos que adicionar um outro regulamento. No entanto, a base principal seria uma ISO 27001, concordo perfeitamente. Sim, e já há muitos anos atrás, acho que foi em 2018, por volta dessa altura, eu e o Júlio, como parceiros, numa colaboração estivemos a implementar para uma fintech para fechar um contrato de 3 milhões de euros. Portanto, esta questão do compliance não é nova, não é? O estar compliant não deixa, é uma vantagem competitiva, seja a 27001, naquela altura era a 27001 e ainda não havia DORA, seja agora a questão do DORA. Mas vamos então mostrar aqui um exemplo do CEO da Now. Now21 é uma empresa de prestação de serviços de consultoria especializada para o mercado segurador e também na disponibilização de soluções informáticas que permitem às seguradoras elevados ganhos ao nível da optimização operacional. Conjugado com isto, temos um nível muito alto de inovação com
muita investigação científica tecnológica. Face à nossa área de atuação, mercado segurador, estar em conformidade com o Regulamento Europeu Digital Operational Resilience Act, mais conhecido como o DORA, não é apenas uma questão técnica de compliance, é uma adaptação à mudança de governação, de processos, cultura, em que muitas das vezes passa por formalizar algo que antes era informal. A conformidade com este regulamento posiciona a NAU21 como um parceiro confiável, resiliente e preparado para os desafios da digitalização do mercado de segurador. A NAU21 é uma empresa de Muito prestação bem. Portanto, vemos aqui que, neste caso, uma empresa que fornece o setor de seguros foi proativa, mas logo a seguir recebeu questionários e foi obrigada a mostrar que estava compliant. Portanto, e isto é realmente fundamental. Portanto, em termos de formação, portanto, para aqueles que ainda não tiveram formação, seja a formação para o board, que é uma formação de 2 horas, seja a formação de 2 dias, essa é um bocado puxada e pesada, confesso, mas que vai aos detalhes todos. Também é uma formação mais leve, só de um dia, que, ok, para quem quer saber, mas também não tem muito tempo, já fica com os essenciais. Portanto, e vai através da introdução, contexto, âmbito, princípio da personalidade. Portanto, aqui nós falamos da questão depende da dimensão, do número de colaboradores, do volume de negócio, o que vocês vão investir também para se protegerem, não é? Não pode pôr em causa a própria organização, não é? Não vão gastar 1 milhão de euros numa empresa que tem um volume de negócio de meio milhão de euros em IT e cibersegurança, não é? Os 5 pilares de DORA, não é? Portanto, as penalizações, os riscos de resiliência, governance, a questão da aprovação do top management, que também é aqui fundamental. O top management está comprometido e não pode delegar, mas ele é sempre o responsável. Portanto, se alguma coisa falhar, não é o IT, não é despedir a pessoa do IT que vai resolver. Portanto, o que vai resolver é realmente antecipar, gerir os riscos e implementarem o DORA. Portanto, isto era aqui a nossa mensagem principal para hoje. Questões que tenham. Não sei se, Júlio, se queres acrescentar também aqui mais algum ponto. Pronto, para quem quiser fazer download do DORA aqui detalhado para o board, o que é que o board tem de fazer, os pontos essenciais, está aqui muito claro neste QR Code. Eu, do meu lado, não tenho nada a acrescentar. Eu acho que tocaste nos pontos principais. E também deste exemplos muito práticos para as pessoas perceberem o impacto de não serem compliant. Acho que, obviamente, que parte por cada uma das organizações perceberem qual a necessidade imediata e, entretanto, depois optarem por qual o projeto de implementação, como é óbvio. E Exatamente. obrigado, E Pedro, algumas pelo instituições, convite e ao IAPMEI. algumas instituições perguntam, mas eu sou obrigado a ter formação de DORA? Sim, a verdade é que é essa. A formação pode, claro, obviamente, pode tentar ser dada por alguém interno, por alguém externo, por uma instituição. Portanto, este webinar do IAPMEI conta, portanto, vão receber um certificado da Strong Step sobre esta formação, portanto, isso já valorizou o vosso trabalho de hora, já está um passo mais à frente e agradecemos ao IAPMEI e PME por ajudar as empresas portuguesas nestes temas, a traduzir estes temas legais, tornar isto mais acessível, tirar da frente este elefante branco, não é? Como dizia o diretor da Faculdade de Engenharia, às vezes nós temos um elefante branco e é preciso mover esse elefante para podermos ver, seja o DORA, seja o NIS2, seja questões de sustentabilidade digital, todos estes temas, se formos dividir o problema em partes, vão se tornar mais fáceis de gerir, e esta apresentação também muito boa do José Val mostrou realmente que os temas estão a ser mostrados à nossa comunidade empresarial. É preciso os líderes agarrarem isto, porque senão podem ter consequências de perda de negócio, de reputação, de coisas. Portanto, mais vale agir já do que ficar à espera de serem encostados e dizer, olha, responda-me agora num mês ou 15 dias, senão não renovo o contrato. Estou a dizer que o que é que está compliant deste questionário, o que é que já cumpriram, o que é que ainda não fizeram. Portanto, mais vale pôr os pés à estrada, não é? Começar com o tal diagnóstico, formar as pessoas, ir para o terreno, definir as políticas e processos necessários para que isto entre no dia a dia e não seja um esforço herculeano, não é? Seja algo que vai sendo ao longo do ano endereçado gradualmente, sem ser um Big Bang, um esforço brutal que parar a organização toda, porque as organizações têm que faturar, têm que tratar dos seus clientes, dos seus colaboradores, têm que ter margens, portanto, para isso têm que se mostrar competitivas
e tem que ter processos simples e processos que lhes tragam mais valias. Passo a palavra a José Valo para, no fundo, encerrar também aqui esta sessão e agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Pedro. Enfim, eu penso que está tudo dito e bem dito, e a imagem do elefante é uma imagem realmente muito, muito real. Esperamos com esta sessão que o elefante tenha deixado o caminho aberto, nos tenha deixado ver para a frente, e também para agradecer à Strong Step, aqui ao Pedro e ao Júlio, também estes esclarecimentos que foram tão claros. E, de facto, também manter aqui esta disponibilidade do IAPMEI sempre no desenvolvimento destas matérias, porque todas elas, como é o caso do DORA, têm um impacto muito direto na competitividade das empresas enfim, e na sua afirmação em mercados. De maneira que é um agradecimento a todos os que estiveram aqui presentes hoje, com muita atenção, certamente, e para vos dizer que temos e mantemos as portas abertas para continuar a ajudar as empresas como parceiros, que o IAPMEI é, na sua caminhada para mais altos níveis de competitividade. Muito obrigado a todos.